Lula viaja à Indonésia e estabelece importantes parcerias econômicas com um país que é muito similar ao Brasil em alguns pontos, como em relação à biodiversidade e a presença também nos BRICS e no G20, mas ao mesmo tempo estabelece algumas críticas em relação aos Estados Unidos, alegando que vai combater o unilateralismo e pretende também usar moedas alternativas ao dólar, isso às vésperas de uma reunião com Trump. Será que pode complicar a situação do Brasil? Falar um pouquinho também, galera, sobre os americanos que aplicam importantes sanções contra a Rússia. É a primeira vez desde o início, do segundo mandato do presidente Trump, com os russos garantindo que é um ato de guerra deliberado dos Estados Unidos. Vale lembrar que o Putin, inclusive, fez exercícios militares com mísseis balísticos de capacidade nuclear que poderiam atingir o território americano. Falar um pouquinho também, galera, sobre a nova unidade que foi vista ali às margens, próximo do território da Venezuela, que são o Night Stalkers, que eles são responsáveis por algumas ações ali. Eles são conhecidos como os pilotos de Fórmula 1 da aviação mundial e podem agir na Venezuela, assim como agiram em outros territórios, como por exemplo no Afeganistão e no Paquistão. E falar também sobre a ameaça de Maduro, que fala que os americanos não teriam vida fácil em uma possível incursão, já que os venezuelanos contam com pelo menos 5 mil mísseis russos para atingir as forças militares americanas. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Parlamento de Israel, que está votando a anexação da Cisjordânia e sim, isso pode impactar, já que teve ameaça dos Estados Unidos e de outros países árabes, a possibilidade de um apoio ao Estado israelense. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma super novidade para você. Nesse mês de outubro, a partir do dia 20, ou seja, a partir do momento que você está vendo esse vídeo, já está valendo, a Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, antecipou a Black Friday. Eu tô falando dos melhores preços do ano. Se você utilizar o meu cupom PROFRICARDO, você já tem acesso a pelo menos 15%, só que somado aos descontos que já tem no site, pode chegar a 50% de desconto. Eu tô falando de 50% de desconto para você ter acesso às melhores roupas do Brasil. Sejam as Tech T-shirt, sejam as Core T-shirt, que tem uma gramatura um pouco mais grossa, esconde aquelas marquinhas indesejadas. Essa aqui, por exemplo, acho que dá para ver direitinho, que são as camisetas Hayley, que eu acho que elas são sensacionais, porque elas ficam no meio termo, entre o mais formal e o mais coloquial, não é tão chique assim, mas também não é tão coloquial, Acho que assim, é sensacional para algumas ocasiões. E qualquer tipo de vestimenta que você queira, de todos os tamanhos, todas as cores, masculino, feminino, você vai achar. Caso queira antecipar suas compras de Natal ou até mesmo renovar o seu guarda-roupa, recomendo demais as roupas da Insider. Tamo junto, cara. Então, link na descrição e aproveita as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil com os melhores preços do ano. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, como eu trouxe para vocês na introdução, o Lula, ele começou sua viagem em direção ao continente asiático e se reuniu agora com Prabowo, que é o atual Prabowo Subianto, que é o presidente ali da Indonésia, e foi uma reunião muito boa, isso estabelecido pelos dois lados. A gente sabe que a Indonésia é membro do G20, é um país, o quarto país mais populoso do planeta, se estabeleceu como um dos novos tigres asiáticos, é um país emergente, de grande industrialização, crescimento econômico, é um país, sim, que guarda algumas desigualdades. Recentemente eu até trouxe para vocês, que o Prabowo, ele vê a Indonésia está passando por uma certa crise econômica e ele vem adotando medidas de austeridade, só que ao mesmo tempo o parlamento da Indonésia começou a votar aumento dos seus próprios salários, a população começou a protestar. Isso até foi tirado de pauta, reduziu ali o aumento para os políticos do país. E a Indonésia, ela tem algumas similaridades com o Brasil. Além de ter recém-ingressado nos BRICS, fazer parte do G20, uma liderança dos países emergentes, o maior país islâmico do planeta, não que o Brasil seja islâmico, mas a gente percebe que os BRICS estão se alinhando aos países islâmicos do mundo, a Indonésia tem uma das maiores florestas intertropicais do mundo, que também passa por críticas em relação ao desmatamentos, a parte ali da floresta como fonte de combustível, inclusive para essa indústria ascendente na Indonésia. A Indonésia é um país que conta com bastante recursos naturais, incluindo também combustíveis fósseis, e o Brasil está liderando agora, a margem equatorial, o Brasil pode ser um dos 4 maiores produtores de petróleo do planeta, então existem várias similaridades. Os negócios entre Brasil e Indonésia aumentaram nos últimos anos e o Brasil foi em direção ao país
para negociar aumento da exportação de carne, que é hoje o principal produto exportado para a Indonésia, aumento na exportação de carne de frango. Claro, galera, o Brasil se destaca na exportação de commodities, produtos primários, mas acho que tem uma outra notícia que é mais importante. Além da questão da exportação de commodities, produtos primários, o Brasil também vai estabelecer, ou quer estabelecer, negócios com a Embraer. Pô, galera, um grande orgulho nacional que pode ter parcerias maiores entre Brasil e Indonésia. Isso faz parte de uma premissa do Brasil, alegando que quer diversificar parceiros comerciais. Tanto porque as sanções, né, ou as sobretaxas aplicadas pelo Trump abriram alerta não só no Brasil, mas eu diria que em vários países do mundo, quanto porque o Brasil está dependendo muito dos chineses. E é muito preocupante você ter um parceiro comercial que monopoliza 30%, 40% aí da sua balança comercial. Tanto que o Brasil, depois da Indonésia, vai para a cúpula da Ásia, já tem encontro marcado com Narendra Modi, sendo que o Brasil já estabeleceu alguns comércios com a Índia, e claro, talvez a cúpula, a reunião mais esperada, que vai ser a reunião entre Lula e Trump. Tanto os Estados Unidos como o Brasil já confirmaram a intenção de realizar encontros bilaterais no domingo, dia 26. Os dois ainda não confirmaram, a gente tem que ver a agenda, se vai rolar tal. Mas claro, né, pessoal, acho que o Brasil está muito interessado em fazer com que o seu segundo maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos, e o maior investidor estrangeiro no Brasil, que são os americanos, estabeleçam pelo menos algum tipo de redução das tarifas em alguns produtos específicos, negociações comerciais, talvez eventualmente tirem sanções contra autoridades brasileiras. Tudo isso vai ser definido, ou pelo menos iniciado algum tipo de negociação, o Brasil espera no domingo, no dia 26. Mas, como eu trouxe para vocês, se você foca somente na questão comercial, o Brasil tem excelentes argumentos. Porque o Brasil tem uma balança comercial deficitária, o Brasil não pratica tarifas tão elevadas contra vários produtos americanos, a média da taxa de importação está pouco acima de 2%, sendo que para outros países chega a 12% a taxa de importação de produtos, ou seja, o Brasil é protecionista, mas não exatamente contra produtos americanos. E na parte comercial, a gente precisa, os americanos precisam da nossa carne, do nosso café, da nossa laranja, produtos que são importantes para controlar a inflação do país. Agora, se o Brasil começa a se meter em questões políticas, aí eu diria que tem bastante divergências. Vamos ver, né, o que os americanos vão priorizar. E o Brasil já anunciou, Itamaraty, que pode falar sobre a questão da Venezuela. Talvez os americanos não gostem, né, dessa interferência, dessa ingerência, do Brasil querer misturar questões políticas com negociações comerciais. E a gente teve algumas falas que para os Estados Unidos podem ser preocupantes às vésperas de um encontro entre Trump e Lula. O Lula falou que Indonésia e Brasil são dois países dispostos à multilateralidade, que querem diversificar mercados, acreditam nas grandes instituições financeiras internacionais, como a OMC, tudo tal. E, galera, acho bem legal, né? Mas fizeram críticas ao unilateralismo, que claramente é uma referência ao Trump, e falaram que Brasil e Indonésia estão dispostos a realizar negociações comerciais com moeda própria, com moeda local. Como eu falei, a Indonésia também faz parte dos BRICS. Os BRICS tinham muito essa proposta, né, da criação de uma moeda comum. Aparentemente, pelo menos no momento, ela foi abandonada. Mas a ideia de não criar uma moeda comum dos países, mas utilizar moedas locais nas transações comerciais, isso ainda está sendo visto. Professor, então você deseja que abandone isso, tal? Galera, eu já falei para vocês várias vezes aqui no canal, quem é velho de guerra sabe. Eu defendo sim que o dólar seja reduzido um pouco a utilização, porque você colocar muito dólar na negociação, nas negociações comerciais ou como reservas internacionais, dá muito poder para os Estados Unidos. Ah, o professor quer poder para a China, para a Rússia. Não, galera, eu quero poder pulverizado, né? Então, se os americanos quiserem sancionar o Brasil, que o Brasil tenha alternativas. Se a China quiser sancionar o Brasil eventualmente, que o Brasil tenha alternativas. Se a Rússia e por aí vai. Agora, você deixar muito na mão de um país, eu particularmente sou contrário. A questão é que na diplomacia, nem sempre você fala tudo abertamente, ainda mais às vésperas de uma cúpula importante com o Trump. Então, você falar de moedas alternativas ao dólar, sendo que o Trump já bateu muito nisso, falou que ia taxar em 100%, o país dos BRICS, que falassem sobre isso. E criticar tão fortemente o unilateralismo, claro, foi uma reunião com a Indonésia, mas convenhamos que o mundo inteiro está vendo às vésperas de uma cúpula da Ásia, né? Que vai ter a reunião ali entre Trump e Lula. Então pode trazer algum tipo de comprometimento para as relações comerciais.
Lembrando, galera, que o Brasil ainda se pronunciou alegando que o Lula, né, que ele vai completar 80 anos, mas tem a mesma energia de quando tinha 30. Ou seja, vou sim disputar um novo mandato presidencial. E aí, galera, acho que o Lula leva essa? Deixa nos comentários, sem brigas políticas, né, galera? Sem brigas políticas. Além disso, tivemos também os Estados Unidos pela primeira vez, e é uma mudança importante de paradigma, né, de mudança do pensamento do presidente americano, adotando sanções contra as duas das principais empresas russas que negociam petróleo no mundo. Tô falando, galera, de sanções contra a Rosneft e também a Lukoil. Essas duas empresas, no pacote que foi anunciado pelo Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, vão ter os seus bens confiscados, a impossibilidade de empresas americanas negociarem com subsidiárias com a própria empresa e uma série de sanções que podem ser também secundárias. Tanto que, por exemplo, existe o medo que caso China e Índia, e principalmente a Índia, né, que se tornou um dos principais compradores, negociadores de combustíveis fósseis dos russos, depois da promoção que a guerra entre Rússia e Ucrânia gerou, possam ser impactados também. Que haja algum tipo de sanção, algum tipo de malefício, né, para a Rússia, para a Índia e para a China em relação à utilização de bancos ocidentais, sistemas de pagamentos internacionais, ou seja, foram sanções pesadas. Somado a isso, a União Europeia aprovou ontem o 19º pacote de sanções que estabelece, dentre outras coisas, punições a figuras russas que tenham participado, por exemplo, do sequestro de crianças, como alega, por exemplo, a União Europeia, a negociação de GNL, gás natural liquefeito, isso até 2027, né, mas progressivamente ali a redução, também foi aprovado. Ou seja, o Zelensky, inclusive, se pronunciou que ele estava extremamente satisfeito com o que o Trump estava colocando, né? Essas sanções pela primeira vez, que podem trazer grande impacto, congelamento de bens e ativos, tal, e da própria União Europeia, demonstrando apoio à causa ucraniana e alegando que um jeito de você convencer o Putin a sentar à mesa de negociação é trazendo uma crise econômica que ele não consiga superar. Aí ele vai ser obrigado a negociar, muito possivelmente reduzindo as suas expectativas. Porque o que o Trump colocou é que ele fez essas medidas porque ele percebeu que o Putin não abre mão das suas condições que ele chama de irrealista, que seria o domínio de Donbas, Donetsk e Lugansk. Ele até aceita, aparentemente, abrir mão de alguns territórios de Zaporizhia e também de Kherson, mas quer o domínio completo de Donbas. O Zelensky fala que não aceita ceder nenhum território, que ele até aceita congelar a frente de batalha, não reconhecer que o território é russo, mas eventualmente no futuro negociar. A Rússia fala que só aceita negociar com uma paz definitiva e não com cessar-fogo, que traria a possibilidade da Ucrânia se rearmar, estabelecer ataques contra os russos no futuro, dentre outras questões. Pois bem, galera, ele falou que ele conversa com o Trump, né? Que ele conversa com o Putin, que o Putin é uma excelente pessoa, que ele entende isso, mas que as conversas não estavam avançando. Cancelou a reunião que teria com a Hungria, que teria, na verdade, com a Rússia na Hungria, embora o embaixador da Hungria esteja indo hoje em direção aos Estados Unidos para tecer ali negociações com Marco Rubio, acho que é um ponto importante. Mas a reunião não vai mais acontecer. Isso é bem simbólico, né? Bem sintomático. Por conta disso, a gente já teve algumas declarações de figuras importantes da Rússia. Galera, informação quentíssima aqui, ó, enquanto eu estava editando para vocês, por conta das sanções aplicadas pelos Estados Unidos. A Reuters divulgou que a China vai respeitar também, vai reduzir a importação de combustíveis fósseis dos russos. A Índia já tinha estabelecido um acordo, inclusive com a Petrobras, para diversificar mercados. Algumas refinarias também já tinham anunciado que eu reduzia as importações também de combustíveis da Rússia. Ou seja, aparentemente a pressão econômica contra o Putin vai de fato aumentar, até com China e Índia, que são dois dos principais parceiros. Olha, galera, a coisa pode complicar para o Putin no futuro próximo, hein? Rússia, com Maria Zakharova, alegando que vai responder à altura às sanções que foram aplicadas pela União Europeia e que vai discutir com lideranças russas o que vai fazer como resposta contra os Estados Unidos. Mas a gente sabe que a Maria Zakharova, uma das responsáveis pelas relações exteriores do país, ela é um pouco mais moderada, vamos colocar assim. E quem é o bucha de canhão, o que sempre se pronuncia de maneira mais radical possível, é o ex-presidente da Rússia, hoje conselheiro de segurança de Vladimir Putin, Dmitry Medvedev. Quem é velho de guerra conhece a figura, hein?
Toda vez que ele se pronuncia, se prepara que lá vem, né, declaração polêmica, lá vem bomba. E veio mais uma. O Dmitry Medvedev colocou que agora os Estados Unidos oficialmente são inimigo dos russos. Ele alegou: o Trump cancelou a cúpula de Budapeste, aplicou novas sanções por parte dos Estados Unidos. O que mais? Novas armas, além dos infames Tomahawks? Os Estados Unidos, sim, são nossos inimigos e o seu falastrão pacificador, que é como ele se referiu ao Trump, agora entrou no caminho de guerra, sim, contra a Rússia. As decisões tomadas são um ato de guerra. Agora o Trump se solidarizou totalmente com a insana Europa. Só uma pequena correção aqui, né? Não que eu corrigi o Medvedev, mas já corrigindo. O Trump falou que não vai ceder, pelo menos deixou, assim, não falou não vou ceder, mas deixou muito claro nas entrelinhas que ele não vai ceder os mísseis Tomahawk. Ele alegou que os Estados Unidos não têm bastante, que o treinamento para utilizar esse tipo de míssil demora pelo menos 6 meses e 1 ano, e que teriam que ter militares americanos posicionados em solo ucraniano para fazer esses disparos e que os Estados Unidos não vão agir dessa maneira. Inclusive, até classificou como fake news as informações que foram divulgadas pelo Washington Post, se eu não me engano, que o Trump teria autorizado a utilização de mísseis de longo alcance no território russo. Ele falou que hoje os mísseis de longo alcance nem são mísseis americanos. É o Scalp, é o Storm Shadow, que são mísseis europeus. Então o Trump não pode autorizar ou não autorizar, quem não tem a mínima relação, mas que míssil americano, pelo menos no momento, não vai ser utilizado. Mesmo assim, a aplicação de sanções foi visto como uma grande vitória, porque pode comprometer muito a economia da Rússia. Para vocês terem uma noção dos abalos que gerou no mercado, o petróleo, né, o barril de petróleo, o petróleo Brent, ele teve um aumento de quase 5% só por conta dessas sanções aplicadas contra empresas russas. Ou seja, claro que é um baita baque econômico. Além disso, quando foi anunciado o cancelamento da reunião e depois as sanções, pode ser coincidência ou não, a gente teve um mega treinamento militar. O Putin, ele realizou exercícios militares, testes com mísseis balísticos que têm capacidade nuclear, inclusive algum desses mísseis com capacidade de atingir os Estados Unidos. Com o Dmitry Medvedev falando de Estados Unidos estar entrando na guerra, já falou da mão invisível, né? Aliás, da mão morta, né? Que pode disparar mísseis caso haja algum tipo de ataque contra os russos. Será que é algum tipo de ameaça, algum tipo de preparação para alguma ação militar também contra os americanos? Deixa aí nos comentários. Além disso, cara, a gente teve movimentações militares diferentes nos últimos dias e cada vez vem ficando mais agressiva em relação à Venezuela e também à Colômbia, né? As ameaças contra o Gustavo Petro também estão aumentando, colocando ele como líder no narcotráfico, possíveis ações militares. Acho que na Colômbia é um pouco mais difícil. Na Venezuela, aparentemente, a coisa está apertando, porque foram vistos os famosos Night Stalkers, que vai fazer uma tradução meio literal aqui, os caçadores noturnos, os perseguidores noturnos. Professor, quem que são os Night Stalkers? Eles fazem parte, né, de um agrupamento de militares, de uma unidade de elite do exército americano, que é especializado em ações complexas. Eles se estabilizam ali, né, em aeronaves, e eles tiveram, por exemplo, papel muito importante em algumas ações da inteligência americana, em ações específicas americanas, como, por exemplo, a que eliminou Osama Bin Laden no Paquistão. Depois de quase 10 anos, né, da guerra do Afeganistão, a ação foi realizada pelos Night Stalkers. Eles foram criados na década de 80 como essa elite, e segundo o próprio exército americano, eles são os melhores pilotos do planeta. Seria como se fossem os pilotos de Fórmula 1, só que no sentido, né, do setor de aviação aí militar americano. Professor, isso quer dizer que eles vão fazer um ataque contra a Venezuela? Juro, galera, é muito difícil a gente conseguir saber, mas praticamente muito provável, né? Vamos colocar assim? Só que cuidado, ações contra a Venezuela não significam ações contra Nicolás Maduro. É uma coisa diferente, né? Se os Night Stalkers ali estão, eles foram avistados, isso pode significar algum tipo de ação, mas talvez não contra o presidente da Venezuela, mas talvez contra alguns líderes militares que fazem parte do cartel Los Soles, contra alguns integrantes do cartel Los Soles. Algum tipo de ação muito provavelmente vai acontecer, porque o Comando Sul não teria a presença do Night Stalkers e teria avistado para a mídia inteira que isso está acontecendo à toa, por desperdício de dinheiro. Claro que pode ter aquela hipótese, professor, mas está tendo uma pressão política para que a população se rebele, a Maria Corina Machado ganhe popularidade.
estabilidade. Agora, o deslocamento, as movimentações militares estão ficando cada vez mais intensas. O Nicolás Maduro, já sentindo medo, ele respondeu, né, seja com a convocação da milícia bolivariana, e alegou que sim, os venezuelanos têm equipamento militar suficiente para combater os americanos. E se referiu, inclusive, segundo o Nicolás Maduro, que hoje a Venezuela ela conta com 5.000 mísseis de fabricação russa, que são 5.000 Igla-S, que eles estão localizados em postos chaves, que podem garantir a paz para a Venezuela. Para quem não sabe, cara, esse sistema, ele é um sistema portátil de defesa aérea que é especializado em derrubar aeronaves ali que estão sobrevoando, né, em baixa altitude. Professor, você acha que isso garantiria a soberania e segurança da Venezuela? Temo que se os americanos quiserem fazer as operações específicas, não vai ser um sistema de defesa que vai conseguir brecar essas operações. Mas, enfim, segundo a Venezuela, os equipamentos russos ajudariam a garantir a soberania do país. E para finalizar, pessoal, uma notícia bastante polêmica, porque ontem o parlamento israelense, vamos ser justos aqui, sem apoio do Likud, né, que é o partido ali do Benjamin Netanyahu, aprovou por 25 votos a 24 a primeira parte das 4 etapas de uma mudança no sentido de controle territorial em que Israel anexaria a Cisjordânia. Totalmente. A gente sabe que nos acordos de Oslo, a Cisjordânia foi dividida em 3 partes, uma que é total controle da ANP, Autoridade Nacional Palestina, outra que é total controle de Israel, inclusive, né, os assentamentos judeus, tudo tal, e uma terceira que seria o controle da ANP, mas com intervenções militares de Israel. Convenhamos que com o passar do tempo, cara, Israel acabou dominando, ou pelo menos estabelecendo postos de controle em todos esses locais, independente do anexo A, anexo B, área C, enfim, né, tudo foi meio que dominado por Israel. Mas, mesmo assim, essa mudança legislativa, é claro que ela traz preocupações, porque a Cisjordânia, se já tem críticas na ONU contra Israel, dos Conselhos de Direitos Humanos e tal, por conta dos assentamentos judeus, você mudar completamente a legislação para que a legislação de Israel passe a valer também na Cisjordânia, e não só nas áreas que são assentamentos judaicos, mas em toda a Cisjordânia, é óbvio que isso vai ser muito mal visto. Tanto que nós tivemos pronunciamento oficial dos Emirados Árabes Unidos, alegando que pode abandonar os acordos de Abraão se esse processo, né, se essa lei passar, e do próprio J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, e também do Marco Rubio, declarando que se Israel aprovar essa legislação, os Estados Unidos deixam de apoiar Israel, para vocês terem uma noção de quão mal visto está sendo pela comunidade internacional. Tanto que, de novo, foi especular, né, o que eu acho. Não acho que o Benjamin Netanyahu seria totalmente contra essa proposta, não. Mas ele sabe que a aprovação dessa proposta faria com que ele perdesse muito apoio da comunidade internacional, até mesmo dos Estados Unidos. Alguns membros da coalizão governista, como Itamar Ben-Gvir, votaram favorável a esse projeto. E não só esse, mas há um segundo projeto que cria mais um grande assentamento na Cisjordânia e até dificulta a integração da Cisjordânia com Jerusalém Oriental. Esse foi aprovado por 31 votos contra 9. Novamente, cara, professor, você acha que isso vai acontecer? Não acho pela pressão internacional, mas é uma pitadinha a mais, né, num conflito que tende a aumentar, como eu falei, não acredito muito no cessar-fogo e que isso pode agravar ainda mais nos próximos dias. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.